Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de número 9, tá? Do módulo de Programação e Operações de Produção e Materiais. O tema da aula de hoje vai ser o Just in Time e o Just in Case. Tá? O Just in Time a gente já ouviu falar em algumas aulas anteriores, mas a gente não se aprofundou no assunto. E junto com o Just in Time tem o Just in Case, que não é tão comum, mas a gente vai perceber no decorrer da aula que vai de encontro com alguns modelos de produção aí que a gente já viu nesse módulo, tá? Então, qual que é a ideia da aula de hoje? É apresentar esses dois modelos de produção, né? Essas duas ideias de como se trabalhar tanto com produção quanto com estoque, tá? Que vão ser as principais características desses modelos. Também fazer um comparativo entre eles e comparar lá no final o Just in Time e o Just in Case com a produção empurrada e com a produção puxada, que foi o que a gente viu 2 aulas para trás aí, tá? É importante lembrar que esse módulo ele não tem uma sequência de matéria, tá? E sim, são várias informações, várias ferramentas, vários modelos de produção que no final vão se somar para poder fazer um entendimento geral do que a gente tem que aprender nesse módulo, tá bom? Eu espero que vocês consigam assimilar o conteúdo que eu vou tentar passar para vocês nessa aula. E qualquer dúvida, como sempre, eu fico à disposição. Não esqueçam que essa aula é a aula de número 9. Isso quer dizer que com a atividade de hoje são 9 atividades. Tá? Não é todo mundo que está me entregando essas atividades. Então lembrem que vocês têm que me entregar, porque além de valer nota, também vale presença. Tá bem? Boa aula a todos. Pessoal, antes da gente começar literalmente, diretamente a falar, né, sobre o assunto da nossa aula de hoje, que é o Just in Time e o Just in Case, é importante a gente entender o que seria gestão de estoques, tá? Para quê? Porque tanto o Just in Time quanto o Just in Case, eles vão estar ligados, além de todo o processo de produção, né, eles vão estar inseridos ali no processo de produção, mas também vão estar diretamente ligados à questão da gestão de estoque. Tá? Então, esse primeiro slide vai trazer para a gente um geral aí do que seria, né, uma gestão de estoque, o que seria fazer o gerenciamento de estoque. Tá? A gestão de estoque é o momento em que a empresa consegue promover a organização e o controle de suas mercadorias em determinado espaço e tempo. Tá? Então, a gestão de estoque seria você realizar a organização e controle, então essas duas palavras são chaves, organização e controle, tá? Do que? Das mercadorias, sejam elas matérias-primas ou então produtos acabados, tá? Em um determinado espaço e tempo. Tá? Então, o estoque vai ter essas características. Vai ter que ser, quando eu falo em gestão de estoque, a gente vai ter que lembrar o quê? Organização e controle de matéria-prima ou produto acabado, tá? Às vezes até um produto intermediário, dentro de um espaço e um determinado tempo. Tá? Então, essa é a relação que a gente vai ter que ter quando a gente falar de gestão de estoque. Pessoal, é importante a gente entender que a grande intenção da gestão de estoque é garantir que não falte nem matéria-prima, nem produto acabado e que eu também não tenha em excesso nem matéria-prima, nem produto acabado. Tá? A questão de faltar o insumo ou produto acabado é bem claro, né? Não vai poder faltar, não vai poder ter a menos, porque senão eu não consigo produzir. No caso da matéria-prima, se faltar, né? Ou no caso do produto final, se tiver em falta, eu não consigo vender. Então, a questão de não ter, de ter a menos, não é viável, tá? Agora, como a gente já viu em outras aulas, em algumas situações, como por exemplo na produção empurrada, às vezes a gente tem um excesso de estoque. Às vezes a organização prefere trabalhar com esse modelo de estoque, tá? Isso não quer dizer que o estoque não é gerido, não é gerenciado. Não. Isso quer dizer que eles preferiram, né, a organização preferiu trabalhar com esse modelo, né, com excesso de estoque. Tá? Como em todas as outras aulas, no final a gente vai chegar à conclusão que o melhor método vai depender do que está sendo produzido, né, do que a organização quer alcançar, né, do tipo de produto. Tá? E a gente também vai entender nessa aula de hoje que a principal diferença entre o Just in Time e o Just in Case está exatamente na questão do estoque.
Tendo isso entendido, pessoal, né, a gente percebe que o grande objetivo da gestão de estoque é alcançar o equilíbrio entre compra, armazenamento e entrega, tá? Então, essa é a palavra, equilíbrio. Eu não vou ter nem a mais nem a menos de acordo com o que eu estou proposto a fazer. A gestão de estoque, ela possibilita que todas as demandas sejam atendidas, inclusive nos períodos de baixa ou de alta procura por seus produtos. A gestão de estoque é importante também para assegurar a continuidade das operações e a otimização dos recursos disponíveis, o que gera redução de custos e aumento de produtividade. Tá? Então esse último parágrafo é muito importante. Então eu preciso da gestão de estoque para poder atender a minha demanda. Tá? Como a gente viu e como a gente vai ver mais para frente, né? A gente viu lá na aula de produção empurrada e produção puxada e a gente vai ver hoje aqui na Just in Time, Just in Case, tá? Quando eu tenho um estoque mais enxuto, quando eu tenho aquele estoque que eu só vou produzir e vou só comprar matéria-prima, realmente o que eu precisar, eu vou estar sujeito a sofrer nessa variação de mercado, tá? Qualquer pedido a mais que entrar, ou qualquer mudança, qualquer retirada de pedido, vai prejudicar o meu estoque, vai prejudicar o meu meio de produção ali, tá? Eu não vou conseguir atender. Por quê? Porque eu só compro e produzo o que realmente eu preciso. Qualquer emergência, qualquer urgência, qualquer surpresa me prejudica. Por isso que algumas organizações preferem trabalhar com algum volume de estoque, né? Que seria mais o caso lá da produção empurrada, como a gente viu. E vai rever aqui nessa aula também, quando a gente fizer o paralelo com o Just in Time e o Just in Case. Nos próximos slides a gente vai entender melhor o que é cada um desses modelos, né? O Just in Time e o Just in Case, vai entender as vantagens e desvantagens para depois a gente fazer esse paralelo. Pessoal, a gente vai começar falando então sobre o Just in Time, tá? O Just in Time é uma das ferramentas, né? É um dos métodos utilizados lá no Lean Manufacturing, né? Na produção enxuta, tá? Então, é um dos modelos mais utilizados dentro das organizações que visam, né, o menor desperdício, a maior produtividade, tá? Lógico que, como a gente já sabe, isso vai depender de organização para organização, dos objetivos da organização, do que é produzido, né? Então, a aplicação do Just in Time, assim como todas as outras ferramentas, também vai depender do que a organização está querendo, tá? E para iniciar, eu trouxe para a gente duas definições. A primeira definição é a seguinte: o Just in Time é um sistema para administrar produções. Ele se baseia na ideia de que nenhum produto deve ser produzido, transportado ou até mesmo comprado antes do tempo certo, tá? Então, a primeira ideia e a principal ideia do Just in Time, visto que a tradução de Just in Time é na hora certa, seria o quê? Seria que nada deve ser produzido, comprado ou transportado, tá? Antes da hora certa. E qual seria a hora certa? Antes que eu tenha um pedido, né? Antes que eu tenha uma demanda, tá? Então essa seria a ideia principal dessa primeira definição. Agora já a segunda definição. O Just in Time é uma proposta de reorganização do ambiente produtivo, assentada no entendimento de que a eliminação de desperdício visa o melhoramento contínuo dos processos de produção. Tá? Então, além da questão de se produzir, de se transportar e de se comprar só na hora certa, eu também vou ter a eliminação de desperdício, tá? Que vai garantir uma melhoria contínua do meu processo. Então, assim, as ideias do Just in Time seriam basicamente essas, tá? Produzir, comprar e transportar na hora certa, ou seja, quando eu tiver demanda, e também buscar sempre a eliminação de desperdício, para eu ter uma melhoria contínua do meu processo, para eu ter uma lucratividade, uma produtividade maior dentro do meu processo, tá? No terceiro parágrafo ali, tem outra informação muito importante. Aplicando o Just in Time, a matéria-prima sempre vai chegar na fábrica, né? Sempre vai chegar no local ali, na hora em que a produção vai precisar dela. Isso acontece para que não haja estoque parado e para que os produtos que são fabricados em determinada empresa sejam sempre entregues a tempo. É um processo que está relacionado diretamente à ideia de produção sobre demanda. Tá? Então o Just in Time, nesse parágrafo, o que a gente pode entender? Que o Just in Time ele vai estar
diretamente ligado à produção puxada, tá? Então eu só vou começar a mexer no meu processo quando eu tiver a demanda. Então a matéria-prima vai chegar na hora que eu preciso, tá? Ou seja, na hora que eu já tenho um pedido, e aí vai começar a ser produzido na hora que tem que ser produzido para poder ser entregue na hora que tem que ser entregue e transportado na hora que precisa ser transportado. Então a palavra que resume o just in time é na hora. Tudo tem que ser feito no tempo correto, tá? Nem antes, nem depois. E por último, né, no último parágrafo ali, primeiro é preciso vender um produto para depois comprar o material para fabricá-lo. Com o Just in Time não existe sobra de estoque. Tudo que é fabricado já tem um destino final certo, tá? Então isso é outro ponto do Just in Time que a gente viu no slide anterior, que é a questão do estoque. Então no Just in Time a gente não vai ter, tá, sobra de estoque. A gente vai ter o nosso estoque necessário, tá? E eu só vou comprar, né, a matéria-prima depois que eu tiver o produto vendido. Então a linha é essa: vendi o produto, compra a matéria-prima, tá? E aí sim começa a produzir. Então eu não vou ter um estoque. Eu vou ter o estoque que eu preciso. Isso não quer dizer que eu não vou ter o estoque. Eu posso ter um estoque, mas nada a mais, nada a menos. Vou ter o estoque do que eu preciso, tá? Então essas seriam as principais ideias do Just in Time, tá? Então vamos recapitular. Eu só produzo, transporto e compro o que é necessário e na hora que é necessária, tá? Eu sempre vou visar a minimização dos desperdícios para eu poder ter uma melhoria contínua. E por último, eu só compro depois que o meu produto está vendido, porque eu não posso ter estoque, tá? O meu estoque vai estar ali só o necessário para que eu tenha que entregar o pedido que foi comprado, tá? Então, resumidamente, sintetizando, isso seria o Just in Time. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse Just in Time, tá? Agora que a gente entendeu qual é a ideia, a gente vai entender como é que surgiu, né, e como é que ele está sendo aplicado hoje. O Just in Time se tornou o padrão da manufatura nas últimas décadas, tá? Então, como eu disse, o Just in Time, esse modo de se produzir, esse modo de se gerenciar tanto produção quanto estoque, se tornou padrão aí nas últimas décadas, tá? Como a gente já falou, e é importante a gente repetir, dependendo do objetivo da organização desculpa, e da forma que ela trabalhe, ela pode preferir não aplicar o Just in Time, tá? Até porque não é um modelo fácil de ser aplicado. Mas para organizações que querem ter alto rendimento, né, maximização de lucro, minimização de desperdícios, o Just in Time, assim como a manufatura enxuta, né, vai auxiliar muito nisso, tá? Então, para variar, o Just in Time ele foi criado lá na época do toyotismo, né, lá no Japão. Ele é uma das ferramentas que veio auxiliar e modernizar todo esse modo de se produzir a partir do toyotismo, tá? Ele ficou muito popular no mundo, né? O Just in Time ficou muito popular justamente pelos motivos que a gente viu no slide anterior, tá? Ele minimiza os desperdícios e, consequentemente, ele minimiza custo, ele minimiza tempo de mão de obra, ele minimiza tamanho de estoque e, consequentemente, o valor empregado ali, né, para a compra de matéria-prima, tá? Ele diminui o tempo de produção. Então, por isso que ele ficou muito famoso no mundo, né, nessa última década, tá? A principal vantagem de trabalhar com o Just in Time está na agilidade do processo e na redução dos custos de estoque, que foi o que eu falei agora. O Just in Time ele vai reduzir custo em diversos setores aí, se a gente aplicar ele na linha de produção, tá? Mas o maior custo que ele vai reduzir vai ser no estoque, porque eu não vou precisar de um espaço tão grande para o meu estoque, nem de matéria-prima, nem de produto acabado, tá? E além disso, ele vai reduzir os custos, que na verdade foi o que eu acabei de falar. Além de reduzir custo, ele vai fazer uma agilidade do processo, tá? Então ele vai agilizar esse processo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou tornar o meu processo mais rápido, o meu processo mais eficaz, tá?
E dentro do Just in Time vão estar diversas ferramentas que a gente já viu, tá? O Kanban, por exemplo, pode ser aplicado, né, para auxiliar o Just in Time, tá? Outras ferramentas aí, no caso a produção puxada, é a vida do Just in Time, né? É como o Just in Time roda. Então, algumas situações que a gente já viu em aulas anteriores são aplicadas aqui no Just in Time. Então, a grande vantagem do Just in Time é a redução de custos, tá? Devido aos estoques, e a agilidade no processo. E como a gente viu lá em cima, qual seria a principal desvantagem? É a questão da variação do mercado. Tá? O Just in Time ele vai se basear numa demanda realizada. Tá? Então vamos ali. Ó. A grande desvantagem do sistema é que esse processo não pode ser aplicado em indústrias com pouca previsibilidade em demanda e que passa por diversas oscilações. Tá? Então, é por isso que eu tenho o Just in Case, né? Por isso que por que não aplica Just in Time em tudo? Por causa disso. Porque o Just in Time, ele não vai poder ser aplicado, o ideal é que ele não seja aplicado em processos de grande variabilidade de demanda, tá? Então, o que a gente tem que filtrar? Se no meu processo eu consigo prever a minha demanda sem oscilar, então eu consigo ter essa previsão. No mês que vem eu vou produzir tanto, e de fato eu vou produzir tanto, tá? Eu não tenho uma variação muito grande, então eu posso aplicar o Just in Time. Mas em linhas de produção, que eu tenho uma variação, né, uma oscilação de demanda muito grande, o ideal é que eu não aplique o Just in Time, porque eu vou sofrer. Por quê? Porque eu vou comprar só o que é necessário. Se tiver uma variação de demanda, eu não vou conseguir atender. Seja para aumentar a demanda, né? Então eu não vou atender, ou uma retirada de pedido, que vai sobrar o estoque, que seria o menos mal, mas não está de acordo com o Just in Time. Tá? Então, em processos onde a demanda oscila muito, onde eu tenho uma oscilação muito grande de demanda, de pedido, né? Hora muito, hora pouco, e eu não tenho previsibilidade, não consigo prever, o ideal é que não seja aplicado o Just in Time. Agora, pessoal, a gente vai falar do Just in Case, tá? E eu também trouxe duas definições. O Just in Case é o método tradicional de manter uma reserva de matéria-primas e de produtos acabados, para não poder responder a um aumento repentino da demanda. Tá? Então, a principal ideia do Just in Case é ter o estoque elevado, tá? Para poder responder a essa variação de demanda. Então, a nossa principal desvantagem lá no Just in Time era não conseguir responder à variação da demanda, né? A oscilação da demanda. Já o Just in Case prefere o quê? Eu vou ter muito estoque para poder responder à oscilação de demanda. Tá? Aí vocês podem pensar, mas qual que é a vantagem disso? O Just in Case ele vai colocar o que na balança? A organização que preferir trabalhar com Just in Case, o que ela enxerga? Ela enxerga assim, eu vou investir mais no meu estoque, ou seja, eu vou estar com dinheiro parado no estoque, seja de matéria-prima, seja de produto acabado, porque eu não vendi ainda, né? Então, antes de vender, eu já comprei a matéria-prima e já produzi. Tá? Então, eu vou ter dinheiro parado ali em maior quantidade, porém eu não perco pedido nenhum. Então, a demanda pode oscilar, pode aumentar, pode diminuir, lógico, diminuição de demanda não é bom para ninguém, mas a demanda pode aumentar a qualquer momento que eu vou ter para entregar. Então, ela vai fazer essa troca, vai ter um investimento, vai ter um custo maior em estoque, só que ela não perde pedido nenhum. A organização não vai perder pedido nenhum, vai ter sempre para vender, tá? E na segunda definição, o Just in Case é justamente o contrário do Just in Time, tá? Então é uma filosofia contrária. O Just in Time, zero estoque, na hora que tem que produzir, na hora que tem que entregar, comprar o que é necessário, estoque só do que vai ser produzido. O Just in Case produz a todo momento, mantém um estoque alto para não perder pedido nenhum. Tá? E aí a gente já consegue enxergar um paralelo bem claro entre produção empurrada e produção puxada. O Just in Time é a produção puxada, né? Sem estoque, só o que é necessário. E o Just in Case trabalha com produção empurrada. Tem estoque intermediário, tem estoque final alto e não perde pedido nenhum. Tá? Então essa seria aí já a principal diferença. Mais para frente a gente vai ver algumas diferenças mais claras, mas essa aí por enquanto seria a principal diferença. Entendendo então, pessoal, essa ideia do Just in Case, né?
fica claro que para as organizações que aplicarem, que trabalham com just in case, né, que trabalham com produção empurrada, a capacidade de produção vai ser sempre máxima, né? Independente se eu preciso produzir ou não, eu vou estar sempre com o meu estoque de matéria-prima cheio, meu estoque de produto acabado cheio e minha linha de produção sempre no máximo, né? Isso tem as suas vantagens e, como a gente sabe, vai ter suas desvantagens, que é o que a gente vai perceber nos próximos slides. Os pontos positivos, né, do just in case vão estar ligados aqui. Além da questão da demanda, né? A gente já viu que o just in case vai conseguir atender essa variação de demanda. Mas tem outras situações que o just in case vai ajudar também, tá? Então, olha só. Em situações de mau tempo, ou seja, vamos botar chuva muito forte, né? Quando a gente pensar no transporte da mercadoria. Então, em questão de mau tempo, pedidos inesperados e urgentes, preço de combustível, problemas com transporte e entre outros, o just in case vai ter essa versatilidade, né? Porque assim, o just in case, eu não vou, por exemplo, quando ele fala ali preço do combustível, tá? O preço do combustível sempre vai ser repassado na questão da movimentação da matéria-prima, no caso, né? Então, o fornecedor que te vende produto, se eu tiver um reajuste de combustível, o seu fornecedor vai passar esse reajuste no preço da mercadoria. Mas como você já tem muito estoque, você não vai sofrer tanto com a oscilação do valor do combustível, nem com a questão do tempo, porque você já vai ter estocado, né? Nem com alguma falha. Então, assim, você ter estoque também te auxilia numa falha no processo. A máquina X parou, mas não vai te afetar tanto. Já no just in time, se você tiver um problema com qualquer tipo de máquina, você prejudica o seu processo inteiro, né? Porque você está produzindo na hora certa. Qualquer perda de tempo ali, você já não vai entregar mais o que você tem que entregar, tá? Então, o que a gente pode entender disso por hora? É que ambos vão ter as suas vantagens e desvantagens, que é o que a gente vai ver nos próximos slides aí. Aí, pessoal, trouxe para a gente então um comparativo, tá? Então, para ficar claro, qual é a principal diferença entre o just in time e o just in case, tá? O just in time, ele vai produzir e vai estocar somente o que é necessário, tá? Só o que for necessário e na hora que é necessário. Já o just in case, ele vai produzir e estocar com antecedência. E sem olhar muito para a demanda, sem olhar, não é o que eu preciso. Eu vou limitar, lógico. Eu não vou produzir. Não, a organização vai ter um limite. A nosso estoque tem que chegar a isso no máximo, no mínimo, né? Isso é um trabalho feito e é um estudo relacionado à gestão de estoque. Não é porque a empresa trabalha em just in case ou então em produção empurrada que ela vai produzir sem olhar estoque. Claro que não. Ela tem um gerenciamento de estoque, mas ele não vai estar ligado só à demanda, tá? Ele vai ter uma faixa de segurança, ele vai estar acima do que é previsto, né? Então, foi o que a gente falou no slide anterior, ele vai preferir investir em estoque para não perder pedido, tá? Então, essa é a principal diferença entre o just in time e o just in case. O just in time visa otimizar o método enxuto, então está ligado com manufatura enxuta, reduzindo os 7 desperdícios. Então, como a gente viu lá atrás, ele reduz desperdício, otimiza o processo de produção, tá? O just in time produz mercadorias mediante a pedidos feitos e o just in case literalmente produz apenas para garantir. Então, essa é a frase que tem que ficar, tá? Que é essa que está em negrito no final. O just in time produz mercadorias mediante a pedidos feitos e o just in case literalmente produz apenas para garantir. Tá certo e tá errado? Não. Para algumas organizações a vantagem é o just in time, para outras vai ser o just in case, tá? E ali do lado direito a gente tem um comparativo. Just in case, aproximação da produção. Just in time, exatidão da produção. Então, isso é em relação ao que é produzido. Então, no just in case, eu vou sempre buscar estar próximo da demanda. Já no just in time, exatamente a minha demanda vai ser produzida, tá? Usos previstos. E no just in time, consumo real. Então, no just in case, eu vou ter uma previsão do que eu vou usar. Já no just in time, eu tenho que ter realmente o que vai ser usado. Just in case, grandes lotes. Just in time, pequenos lotes.
Just in case, grandes níveis de estoque. Just in time, pequenos níveis de estoque. Que foi o que eu falei, não é que não tem estoque. Eu vou ter o estoque ali só o necessário para produzir. No just in case, potencial para... Então, assim, pode gerar muito desperdício. Já o just in time, a ideia é não ter desperdício. No just in case, gerenciamento do tipo, vou sempre pagar incêndio. E no just in time, gerenciamento à vista. Tá? Então, no just in case, o que seria se apagar incêndio? Eu vou estar sempre resolvendo o problema quando ele aparecer. Tá? Porque eu não preciso... Claro que eu preciso, mas não preciso me preocupar tanto com as falhas quanto lá no Just in Time. E por isso que no Just in Time eu tenho um gerenciamento à vista. Eu tenho um random para me ajudar, eu tenho um Kanban para me ajudar, tá? Porque eu não posso ter falha, eu não posso ter parada. Porque o meu tempo está sempre no tempo, né? Na hora, que é a tradução do Just in Time. Aí, pessoal, eu trouxe essa figura aí para a gente poder fazer uma reflexão, tá? No lado esquerdo, eu tenho uma abordagem de just in case, como a gente pode ver na figura ali. Já no lado direito, eu tenho uma abordagem de just in time, tá? Então vamos ali, ó. O navio, que é o que está escrito aqui embaixo da figura, tá, gente? Ó. O navio representa a empresa. Então o navio é a empresa. O nível da água representa os recursos da empresa. Então a gente pode perceber assim, ó. São duas empresas, são os dois navios ali, né? No caso do just in case, a água está muito elevado, então eu tenho muito recurso, tenho recurso sobrando, né? Já no meu just in time, eu já tenho menos recursos para eu produzir o que eu tenho que produzir, tá? Beleza, recursos da empresa, como edifícios, equipamentos, estoques, gerentes e trabalhadores. Então, isso seriam os recursos da empresa. O iceberg representa os problemas da empresa, né? Os gargalos, baixa qualidade, configurações longas e falta de treinamento. Tá? E o que isso quer dizer? Então, vamos lá. O navio é a empresa, a água são os recursos e o iceberg são os nossos problemas. Quando a gente trabalha com muito recurso, eu vou esconder meus problemas. Por isso que eu não tenho otimização de processo, por isso que eu não tenho a melhoria contínua, tá? Que é o que acontece no just in case. Eu tenho muito recurso e as falhas não vão aparecer, porque não vai fazer diferença para mim, porque eu estou trabalhando sempre com a mais. Eu tenho matéria-prima sobrando, eu tenho produto sobrando, eu tenho tempo sobrando, eu tenho mão de obra sobrando. Então os problemas não vão aparecer. E se aparecerem, não vão me afetar de uma forma mais que me preocupe, né, para eu poder tratar. Já no Just in Time, os meus problemas estão sempre à tona, porque eu não tenho tempo para perder, eu não tenho matéria-prima sobrando, eu não tenho produto sobrando, a minha mão de obra está no tempo, está no limite, então eu consigo aplicar a melhoria do meu processo, tá? Novamente, um é certo, o outro é errado? Isso não quer dizer que seja certo e errado. O que a gente vai avaliar e a gente vai perceber é que um custa bem menos do que o outro. Tá? Por isso que dependendo do que é produzido, do que é vendido dentro da organização, vale a pena trabalhar com just in case. Tá? Em algumas situações não, mas em algumas situações vai valer a pena trabalhar com just in case, mesmo tendo todas essas desvantagens. Tá? Então essa figura é para a gente fazer essa reflexão. Tá? Quando eu tenho muito recurso, eu escondo o problema. Mas eu consigo entregar, consigo vender, mas eu tenho dinheiro parado ali, porque eu tenho muito recurso, tenho recurso sobrando. Já quando eu tenho o recurso só o necessário, eu vou ter meus problemas sempre à tona, eu vou ter que estar resolvendo o problema a todo momento, ou evitar esse tipo de problema, vou ter que ter uma gestão à vista, que é o que a gente viu, não vou poder trabalhar apagando incêndio, tá bom? Aí, pessoal, para ficar claro, eu trouxe para a gente as vantagens e as desvantagens de cada um desses modelos, do Just in Time e do Just in Case. Vamos começar com o Just in Time, né? Quais são as vantagens do Just in Time? Não oferece risco de obsolência, porque o giro de mercadorias é maior, tá? Então eu não vou ter produto parado, eu não vou ter nada em excesso, como a gente já viu. A empresa pode se adequar facilmente às exigências do mercado e mudar conforme o comportamento do consumidor. Então, como eu não tenho nada em excesso, tá? Se eu perceber, por exemplo, que o meu consumidor não está mais gostando do meu produto vermelho, que ele prefere, agora ele está preferindo o amarelo, eu consigo facilmente produzir o amarelo. Porque eu não tenho estoque de vermelho, eu não preciso vender aqueles vermelhos antes de começar o amarelo, não vou ter dinheiro parado, tá? Não vou ter produto ali que não vai ser vendido. Então, facilmente eu consigo me adequar às necessidades do mercado.
Os custos com a manutenção de um espaço físico para estoque são menores, obviamente, uma das grandes vantagens, né? Eu tenho um espaço muito menor para estoque, eu não vou ter que gastar dinheiro para manter esse espaço, né? Na verdade vou gastar, mas vou gastar bem menos do que se eu tivesse um estoque maior, tá? Os erros de produção que ocorrem podem ser observados e corrigidos com rapidez, tá? Então, como vai ser produzido só o que é necessário e na hora que é necessário, todo o erro que acontecer no meu processo, eu vou ter que corrigir naquela hora, tá? Porque senão vai atrasar tudo. Diferente de quando eu tenho muito estoque, eu não vou precisar me preocupar em Vou dar um exemplo. No Just in Time, se a gente está produzindo e a máquina X para, eu tenho que arrumar ela na hora. Vou ter que resolver, vou ter que tratar na hora. Já no Just in Case, se eu tiver estoque, por que eu vou me preocupar em consertar se eu já tenho estoque? Eu vou programar o conserto, tá? Então aquela máquina vai ficar parada por mais tempo, tá? E máquina parada é dinheiro perdido, tá bem? Agora vamos lá, quais seriam as desvantagens do Just in Time? Também tem desvantagem. A não entrega do fornecedor em tempo hábil ou problemas na remessa podem gerar sérios prejuízos. Então tem essa relação, né? A relação da organização com os fornecedores tem que ser muito bem feita. Por quê? Porque eu vou pedir agora para chegar agora. Então, assim, se tiver qualquer falha de entrega, se caiu uma barreira na rodovia, se teve um acidente na rodovia, se o fornecedor abriu falência, se ele não puder me entregar, prejudica todo o meu processo. Então essa é uma das desvantagens. Eu fico dependendo da minha cadeia de suprimento, a cadeia de fornecimento inteira, tá? Os pedidos em massa ou urgente nem sempre vão ser atendidos. Então tudo que for novidade, se aumentou muito o pedido, se teve alguma coisa urgente, eu não vou conseguir atender. Na maioria das vezes, no Just in Time, eu não vou conseguir atender, tá? Porque eu não tenho estoque para isso, eu não tenho produto comprado para isso, eu vou ter que realizar uma nova compra. Então, se não tiver um prazo adequado, eu não vou conseguir entregar. A empresa precisa se planejar melhor, tendo amplo conhecimento sobre seu ciclo de vendas e os produtos que são mais solicitados pelo cliente. Então, o planejamento, a previsibilidade de vendas no Just in Time tem que ser muito acirrada, porque se não for, vai dar errado, tá? Porque essa previsão tem que ser muito bem feita. E essa é uma das desvantagens, porque você tem que ter um setor de planejamento muito bem feito, muito bem elaborado ali, com pessoas capazes de enxergar essa previsão de demanda, tá? Para quê? Para você poder comprar a quantidade certa, para estar dentro dos preceitos, né, do Just in Time, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Just in Case. Quais são as vantagens do Just in Case? A empresa pode oferecer descontos por lote, porque pode trabalhar com grande quantidade, tá? Então você pode ter negociação de valor, caso o comprador queira uma quantidade maior, porque você já tem estocado. Os produtos em estoque podem ser colocados à amostra e com isso tem maiores chances de venda. Então tudo que for estocado lá pode virar mostruário, né? Se a gente vai depender de produto para produto, claro, mas vamos pensar num carro, né? Se você não vê o carro, se você não sentar no carro, se você não conhecer esse carro, você não vai querer comprar, tá? Então por isso que você tem que ter o estoque ali de carro, né, para a pessoa poder ver. Então tem muita coisa que a pessoa precisa ver, precisa sentir para poder comprar. E você tem essa vantagem no Just in Case, né? Quando você tem estoque, você pode fazer isso. A empresa se resguarda no caso de problemas com o fornecedor. Então não vai me interessar se o meu fornecedor atrasar meu pedido de matéria-prima, porque eu tenho estoque, tá? Determinado insumo não vai ser entregue hoje, só amanhã. Tá bom, não tem problema, porque eu tenho estoque. Então eu não vou sofrer com isso. As demandas são atendidas de maneira rápida. Então é aquilo que a gente já viu, as variações de demanda, se chegar pedido novo, eu atendo, porque eu tenho estoque. Aumentou muito, eu atendo, não perco pedido nenhum, porque eu tenho estoque. Eu tenho dinheiro investido lá, dinheiro parado, né, que não é bom, mas eu não perco pedido nenhum. Quais seriam as desvantagens? Primeiro, eu tenho que investir um valor muito mais alto para manter o estoque, tá? Tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. Então eu tenho um valor parado ali na mercadoria, eu tenho um valor investido no espaço, na manutenção do espaço, então o custo é muito mais alto. As mercadorias podem sofrer danos, tá? Então imagina, você tem um estoque, por exemplo, de algo que não possa molhar. E aí fez um furo no telhado e choveu. Molhou seu estoque inteiro. Então você vai perder mercadoria. Então esse é um risco de você ter estoque, tá? Porque você vai ter que ter a segurança de que aquela mercadoria vai ficar boa até a entrega do cliente, até o cliente querer,
tá? E não estou pensando só em perecíveis, não. Vamos pensar em produtos mesmo. Algum aço, por exemplo. Pega a Gerdau aí, produziu aço. Ela produz aço, né? Barra, fio máquina, prego, parafuso. Em alguma chuva no telhado lá abriu, molhou os produtos. O que aconteceu? Oxidou. Então vai ter que ter um retrabalho, vai gerar custo, né? Então, para locais que tem muito estoque, tem que ter esse cuidado também. O espaço reservado para o estoque poderia ser usado para outra coisa, tá? Então tem essa também, ó. Aquele espaço todo que eu tenho para armazenar meu estoque, já que eu trabalho com estoque muito alto no Just In Case, eu poderia estar usando, por exemplo, uma ampliação, né? Para uma área de lazer, né? Então, assim, a organização também perde com isso, tá? Então essas seriam as vantagens e as desvantagens de cada um desses modelos. Esse slide, pessoal, é só para a gente concretizar esse comparativo que a gente vem fazendo, né, durante a aula inteira. Antes de a gente fazer esse comparativo, é importante lembrar o seguinte, que o Just In Time e o Just In Case não são a mesma coisa que a produção empurrada e a produção puxada, tá? O Just In Time e o Just In Case é uma filosofia, né, é uma linha de pensamento, uma opção de se como produzir. A produção puxada e a produção empurrada são métodos de produção, tá? Mas eles têm algumas similaridades, tá? Então, nesses quadros da esquerda, eu trouxe a definição que a gente viu lá na aula retrasada. O que é a produção empurrada? Inicia seu processo antes de um pedido de compra do cliente. Ou seja, a produção é voltada para estoque. Isso seria a produção empurrada. E a produção puxada? Primeiro tem o pedido do cliente, para depois começar a produção, tá? Lembra? Então vamos recapitular. Produção empurrada, eu vou ter estoque intermediário. Mesmo antes do pedido eu estou produzindo. Estou produzindo estoque intermediário e estoque final. Fica lá guardado. Quando entrar o pedido eu vendo. Entrou o pedido eu vendo. Já a produção puxada eu preciso do pedido para comprar a matéria-prima, produzir e entregar, tá? E qual é a relação que a gente tira? São esses dois. A relação que a gente tira são esses dois quadrinhos da direita. Just In Case, sistema de produção empurrada, estoque elevados, lotes elevados de produção e muitos fornecedores. Just In Time, sistema de produção puxada, redução de desperdícios, estoque nulo, lotes unitários de produção, evita estoques parados e clientes esperando. Aquisição e entrega de materiais somente quando é necessário. Agilidade no suprimento, estreito relacionamentos com fornecedores, melhorias de processo, baixo custo de estoque, tá? Então, pelas características tanto do Just In Case quanto do Just In Time, a gente entende que o Just In Time ele é o ideal, ele é o que tem que ser alcançado, né? Mas, de acordo com que a organização produz, né? De acordo com que do produto, da forma de negócio da organização, pode ser também aplicado o Just In Case, tá? E por último, tem essa figura aqui embaixo do slide, que é a produção em lotes menores, né? E de uma produção em lotes maiores. Então, na letra A ali, que é a primeira linha de produção, eu tenho a produção de lotes maiores, o que gera muito estoque, tá? Porque eu estou produzindo peça A, uma grande quantidade, depois a peça B, uma grande quantidade, depois a peça C, uma grande quantidade. E não necessariamente eu vou ter esses produtos vendidos. Já a linha de baixo mostra para a gente uma produção mais equilibrada. Ó. Eu vou ter a produção de poucas peças de cada tipo, o que vai me gerar menos estoque. Tá? Se a gente fosse fazer um comparativo, a letra A seria a minha produção empurrada, né, no Just In Case, onde eu não vou me preocupar com estoque. Já na letra B, eu tenho uma produção puxada, já tenho o Just In Time, porque eu vou ter um estoque menor de cada produto e, consequentemente, não vai ter sobras. Tá? E essa figura de baixo, pessoal, né, esses dois modos de produzir em lotes maiores e em lotes menores, não vão estar diretamente ligados ao Just In Time e ao Just In Case, tá? Isso são só modos de se produzir. E
a produção em lotes maiores se encaixa melhor na produção empurrada e, consequentemente, no just in case, tá? Já a produção de lotes menores com maior variedade se encaixa melhor na produção puxada e no just in time, tá? Só para ficar claro. Não quer dizer que no just in time eu não possa produzir lotes maiores. Posso, contanto que tenha sido vendido lotes maiores, né? Então, assim, não vai estar relacionado à forma de se produzir, é só um comparativo mesmo. Aí, pessoal, por fim, eu trouxe mais um desenho, mais uma ilustração aí para deixar claro, né? A figura de cima, ela representa para gente uma produção empurrada, tá? Que eu tenho ali, ó, o acúmulo de estoque. Então, se eu tenho estoque, seja ele intermediário ou final, eu vou estar falando aí de uma produção empurrada e, consequentemente, bem provavelmente, de um just in case, tá? E dá para a gente ver a questão do tempo, né? E do produto que eu tenho parado. Então, na figura de cima, olha a quantidade de produto, né, de matéria-prima que está envolvida no meu processo, tá? E a quantidade produzida. Então, o primeiro comparativo que a gente tem que fazer é o balde que está como produzido, que é esse balde da direita. Tanto em cima quanto embaixo eu tenho 2 peças produzidas, tá? Só que olha a quantidade de valor que está envolvida nos 2 processos. No processo de cima eu tenho 2 estoques intermediários cheios, ou seja, dinheiro parado, além do que está em processo, dinheiro parado. Já no just in time, já na produção puxada, ó, eu tenho a mesma quantidade produzida, só que eu não tenho estoque intermediário, então eu não tenho dinheiro parado. Em minha linha de produção, só está sendo produzido o que realmente vai virar produto, tá? Então, no processo, eu não tenho nada parado, eu não tenho nenhuma falha escondida, tá? Porque lá ali na figura de cima, aquele produto que está no estoque intermediário, ou seja, parado, pode estar com defeito. Então pode ser que aquele produto ali não chegue para produto final. Já no just in time, já numa produção puxada, essas falhas aparecem mais rapidamente e eu perco menos tempo, tá? E invisto menos dinheiro. Tá? Isso é só um comparativo para a gente fazer uma reflexão final aí da relação just in time, produção puxada, just in case e produção empurrada, tá? Como conclusão, pessoal, o que a gente pode tirar, e é o que a gente já falou durante a aula inteira. Não tem certo e errado, né? A gente tem modelos mais caros e mais baratos de se trabalhar. O just in time, sem dúvida, é o modelo ideal, tá? Para uma organização trabalhar. Por quê? Porque ele reduz custo, ele elimina desperdício, ele zera estoque, ele otimiza a produção, ele otimiza o lucro, tá? Então, assim, claramente ele é o modelo ideal para se trabalhar. Porém, ele tem as desvantagens dele, que é não se adequar à variação de demanda, tá? Você tem risco de não atender pedido. Então, dependendo do que você produz, dependendo do objetivo da organização, do setor da organização, vale mais a pena trabalhar com just in case, vale mais a pena trabalhar com estoque, tá? Hoje, a gente tem organizações que trabalham num sistema misto, hora just in time, hora just in case, tá? Então eu tenho um estoque ali que é direcionado para produtos que saem pouco, né? Que eu vou aplicar um just in time, só que eu tenho produtos de alta demanda que saem sempre, que eu trabalho com estoque. Então, assim, já tem sistemas mistos, não necessariamente precisa ser um ou outro. Você pode mesclar esses 2 sistemas para poder trabalhar dentro da organização, tá? Então, como conclusão é isso. Os 2 modelos têm suas vantagens e desvantagens. A ideia da aula é vocês conhecerem, né, saberem e entenderem um pouquinho mais sobre esses 2 termos. O just in time é muito mais utilizado. As organizações que utilizam o modelo de produção just in case, às vezes nem chamam de just in case. Às vezes só produzem e falam que não estão em just in time, né? Que não utilizam just in time. Então, na maioria das vezes, esse termo nem é pronunciado. Mas é importante a gente saber da diferença
e que existe, né, o Just in Time e o Just in Case. O Just in Time, com certeza, vocês vão ouvir dentro das organizações, né, dentro da vida profissional de vocês. Já o Just in Case vai ser um pouquinho mais difícil de vocês ouvirem, mas com certeza vocês vão identificar dentro da organização de vocês. E é por isso que na atividade eu vou pedir para vocês analisarem, né, e entenderem como é que funciona a organização de vocês. Se vocês acham que elas trabalham com o Just in Time, com o Just in Case ou com uma mescla desses dois modelos aí, desses dois modos de produzir, e também justificar por quê, tá bom? Então não esquece, tem uma atividade no próximo slide, leia com atenção e qualquer dúvida eu fico à disposição, tanto em relação à atividade quanto em relação à aula de hoje, tá bom? Bom final de semana a todos aí e até semana que vem.